Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 12 de dezembro, que é o dia 346. Vamos continuar em Amós, capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 15. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: O que você viu não acontecerá. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: Ó Senhor soberano, imploro-te para que pares, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: Isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: Provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração em Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão: Rei de Israel, Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: Em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: Vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: Não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: Vá e profetize a meu povo, Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel, pare de pregar contra meu povo, mas assim diz o Senhor: Sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: Assim como essas frutas maduras, o povo de Israel já está maduro, não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos, haverá cadáveres espalhados por toda parte, e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, Senhor soberano, falei. Ouçam isso, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e ganham o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vende com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei. Tudo que vocês fizeram, a terra tremerá por causa de suas maldades. E todo que nela habitam lamentarão. A terra se lamentará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra, transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura, está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede,
E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramento em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Então vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo para que os alicerces tremam. Derrubem o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem e ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, eu os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, eu buscarei de lá, tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que os seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói suas casas até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Kir. Eu, Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel como as outras nações, com o trigo é sacudido na peneira. Mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta da terra distantes. E eles reconstruirão a cidade destruída e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados de terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. E agora vamos continuar em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 22. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve e apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será o cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que vocês fazem. Você não é o frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca, diz o Senhor. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim outro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colheira para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aquele que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se.
Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, estarei aí juntos, faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora em Salmos, capítulo 131, versículo de 1 a 3. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei minha alma, como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre. E agora em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Até o dia 13 de dezembro.